a Deus. Atos 7, verso de número 33, diz assim a palavra do Senhor: E disse-lhe o Senhor: Tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Amém? Eu vou ler de novo. E disse-lhe o Senhor: Tire a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Amém. Irmãos, essa passagem aqui é o texto onde, na pregação do nosso amado irmão Estevão, onde ele foi ali até apedrejado até a morte, mas ele pregou o evangelho com uma graça tremenda, com graça divina mesmo. Ele expôs ali a palavra de uma forma tremenda. E quando ele foi discorrendo a palavra, ele começa dizendo de assuntos que nós conhecemos, assuntos que você que congrega, que já está participando, até mesmo pessoas que não são crentes, conhecem história, um pouco, mas ele pregou, ele anunciou com profundidade a palavra, e foi algo tremendo. E eu não vou entrar nos detalhes do assunto que ele, do contexto dele ali, porque ele estava pregando, ele era um diácono, separado por Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da graça do Senhor mesmo, de fato, de verdade. Só que nesse momento, quando ele chegou e começou a falar aqui da vida de Moisés, dizendo que nasceu um menino, que era muito bonito, a nação de Israel estava encarcerada no Egito, presa no Egito, submetida ao Egito, ao governo egípcio, de modo que esse Moisés, ele teve uma experiência profunda com Deus, e isso aqui estava sendo aplicado, estava sendo anunciado na mensagem de Estevão. Estevão estava ministrando essa palavra ali, enquanto os inimigos estavam ali, os furiosos estavam ali, os religiosos estavam ali, a liderança, uma parte estava ali dos sacerdotes, daqueles que que eram inimigos, na verdade, de Cristo e da cruz de Cristo, de tudo que havia acontecido. Mas ele pregou e anunciou, e quando chegou nesse momento da sua pregação, ele leu a passagem onde Moisés estava no monte e apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, e ele vê uma sarça ardendo e a sarça não se consumia. E isso lhe chamou muita atenção. Então preste bem atenção agora. Ele estava no monte apacentando o rebanho, há 40 anos já apacentando rebanhos. Vamos falar um pouquinho de Moisés, né? Que muitos conhecem, mas eu quero falar um pouquinho da sua história rapidamente aqui, sobre o assunto que eu quero falar hoje, que daqui a pouquinho eu vou dar o título. Moisés é o seguinte, a nação de Israel foi com 70 pessoas, Israel, o patriarca, com a sua família, 70 almas, 70 pessoas foram para o Egito, a convite do rei, a convite do imperador, a convite da ordem máxima, que era Faraó, que tinha ali o seu braço direito, que era José, que é chamado erradamente de José do Egito, né? Porque era José no Egito, ele estava lá com a missão de Deus, missionário, que ele entendeu. Pensa num homem espiritual, sofrendo o que ele sofreu. Ele tinha, os seus irmãos lhe tinham ciúmes, tinham inveja, ele causava espanto pelas revelações que Deus lhe dava em sonhos, de modo que os seus irmãos os venderam, prenderam, tentaram, pensaram até em matá-lo, mas um dos irmãos, não vamos fazer isso não, ludibriaram seu pai, e ele foi vendido para uma caravana de midianitas, que o levaram para o Egito e o vendeu, e ele foi encarcerado. Dentro do cárcere, Deus lhe deu recursos e condições, porque ele foi parar numa casa onde uma mulher lhe queria, na casa de Potifar. Ele era um mordomo, alguém que servia ali. Aquela mulher lhe fez algo ali, que ele foi acaparar num calabouço, e dali no calabouço Deus o colocou para ser o governador de Israel, de modo que a nação estava ali para se proteger de uma fome que viria à terra, conforme Deus lhe havia dado um sonho. 7 anos de fartura e 7 anos de fome, e Deus preparou o Egito para proteger a nação de Israel, de modo que a nação de Israel ficou ali. Com o passar do tempo, aconteceu algo que eu não posso agora falar muito, porque senão eu vou estender muito essa mensagem. Eu tenho muita coisa para falar aqui hoje, e eu me questionava algumas vezes, eu até não marquei aqui no meu esboço, mas está na minha memória, graças a Deus, de que eu achava estranho um povo, um representante daquele povo, que era José,
que conduziu seu povo e que porque Deus o usou, preste bem atenção, porque Deus o usou, preservou a nação, enriqueceu a nação, porque Ele guardou muita comida, muitos grãos, muita provisão, e vendia para as nações vizinhas. O império, o egípcio, enriqueceu muito essa ocasião, ampliou sua riqueza, ampliou a sua fortuna, porque Deus usou esse homem hebreu, que era José, e repito, no Egito. De modo que, numa certa ocasião, que eu não marquei, me lembrei agora aqui, mas não marquei todos os dados históricos, por isso eu não quero estender muito falar, mas houve uma invasão dos povos Ixos. Lembra que eu falei que não vou dizer todos os detalhes? Que por 200 anos subjugaram o Egito, mas depois o Egito tomou de novo. Segundo, me parece ser, não estou afirmando, mas me parece que ser historicamente, que esses povos Ixos que, como Faraó, que dominaram e que subjugaram. Mas eu não vou afirmar isso agora porque é um contexto histórico. O certo é, Faraó representa o adversário de nossas almas, e o Egito representa o mundo, mas Deus, ali, naquele momento, Deus estava dando uma provisão, uma forma ali de prover, de manter a nação de Israel, aquele povo da herança, da promessa, né? Abraão, Isaac e Jacó. Jacó é Israel. De modo que eu achava estranho esse povo subjugá-lo, mas ocorreu isso. E a nação crescia muito, se multiplicava, e Faraó se preocupou. Eles são muitos, são muito fortes, muitas pessoas. Vamos fazer o seguinte, vamos matar essas crianças todas que vão nascer. Nasceu um menino, mata. Nasceu uma criancinha, é hominho, mata. E essa era uma ordem. E nasceu uma criança, Moisés. E quando essa criança nasceu, seu pai e sua mãe olharam aquela criança bonita, falaram, ele é muito bonito, não vamos matar esse menino não. E ficaram com ele. E os irmãos conhecem a passagem bíblica, onde foi feita uma certa estratégia, que ele ficou em casa até um tempo, depois não pôde mais. Então a mãe dele, eu creio que, agraciada por Deus, teve um plano. Bom, eu sei que a princesa, ela vai se banhar com as suas donzelas ali na margem do rio, por ali, então eu vou colocar o menino ali. Não colocou, alguns pensam que ele colocou na água, desceu o menino correndo, não, colocou no junco, colocou as margens no junco ali, seguro, salvo ali. E ouviram-se um choro de criança, e a irmãzinha dele, Miriam, ficou lá só observando. E quando a palavra nos diz que elas ouviram, peraí, tem um choro de criança, foram ver, nossa, meu Deus, que menino bonito. Ela se apresentou, Miriam, o senhor quer que eu peça para uma das hebreias cuidar dele? E foi cuidar do próprio irmão, mas agora como se fosse filho da filha de Faraó, naquela ocasião. Então ela adotou aquela criança, mas a ama seria a própria mãe, sem a princesa saber. E aquela mulher cuidava, a menininha lá, certamente, ela trazia, via como ele estava, etc e tal, assim por diante. Segundo alguns historiadores, no Egito, os que iam estudar, os que tinham condições, os príncipes, ou aquele que ia reger depois do rei, ou do faraó, eles iam para estudar a partir dos seus 12 anos de idade. Então, me parece que a partir dos 12 anos ele entrava para estudar, ou antes disso, 8. Algumas literaturas falam 8, outros falam 12. Eu sei que bem moço, bem novinho, já entrava para estudar. E isso aconteceu com Moisés. E Moisés, segundo a Bíblia, ele estudou toda a ciência do Egito. Se você olhar a palavra do Senhor, você vai ver que Moisés, verso 22 de Atos 7, e Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. Porque ele foi instruído de uma forma terrível. Se você estudar sobre o Egito, você vai ver muita coisa mística também, evidentemente, deuses, etc. e tal, paganismo, mas você vai aprender muita coisa. Inclusive, eles eram pessoas que tinham, na ciência, na matemática, na arquitetura, na física, na química, na biologia, na área da medicina e de cosméticos. Sabia que o creme dental surgiu lá com eles? Sabia que esse cajal que as mulheres usam no olho aí também surgiu com eles? Você sabia que muitas das coisas que a medicina hoje aprendeu com eles? Esse processo de mumificação que eles faziam, existiam pelo menos 3 ou 4 tipos de mumificação, para pessoas mais ricas, menos ricas, assim por diante. Algumas era infiltrado nas veias um composto químico que secava lá, derretia lá as vísceras.
Tinha um processo que levava 72 dias, mais ou menos, alguma coisa assim. Tinha um que era para os faraós mesmo, ele enfiava pelo nariz alguma coisa e tirava dali o cérebro, fazia uma aplicação de alguma coisa aqui, depois tirava. Era uma coisa bem assim, profunda. E segundo o texto que nós lemos aqui, Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Então no Egito ele foi treinado, ele estava sendo treinado para ser alguém realmente poderoso em palavras e obras. Segundo historiadores, ele ajudou em muito na arquitetura lá no Egito. Ele tinha uma formação acadêmica tremenda. Ele conhecia de botânica, ele conhecia de física, de química, de biologia, matemática, arquitetura, sabia fazer, calcular, entendia coisas tremendas, porque eles tinham essa oportunidade lá. E ele estava ali, no Egito, dessa forma, sendo instruído. Por 40 anos, diz a palavra do Senhor, que certa ocasião que ele foi visitar os seus irmãos, porque ele sabia as suas origens. Ele cresceu com a sua mãe, que ficou como sua ama, mas que era sua mãe, e ele conhecia as suas origens, sabia de onde ele estava, sabia quem era o seu povo, sabia a situação o contexto que lhe ocorreu de aparecer, de estar ali no Egito, melhor dizendo. Certa ocasião ele foi visitar os seus irmãos e havia ali um egípcio querendo fazer mal ali para os hebreus. Ele foi lá e matou, e enterrou na areia. Diz o texto sagrado que, uma outra ocasião, no outro dia seguinte, na outra ocasião, ele viu 2 de seus irmãos brigando, e ele foi lá: peraí gente, que negócio é esse? Vocês aí brigando? Aí um falou assim: peraí, quem te colocou como juiz sobre nós? Queres fazer a nós como fez com o egípcio ontem, nessa ocasião, né, que você matou, enterrou? Puxa, descobriram o meu caso, agora estão sabendo o que eu fiz. E saiu do Egito, e foi para o deserto, e foi para Midian, e lá ele ficou por mais 40 anos. Aquele poderoso Moisés, aquele homem cheio de instrução, sendo preparado, instruído, e sendo preparado talvez para assumir de repente até a posição de faraó depois na sequência, não sei, mas uma pessoa instruída, conhecedora das artes, conhecedora de matemática, de ciência, foi lá para o deserto. Por 40 anos com Jetro, aprendeu ali coisas profundas de Deus. As pessoas costumam dizer que deserto é uma escola que Deus usa realmente. E ele foi lá para o deserto e ficou por 40 anos cuidando do rebanho que não era seu, trabalhando com a pessoa ali que depois se tornou seu sogro. Na ocasião lá no princípio começou e conheceu a Zípora, no caso, e casou-se e foi sogro de Jetro. 40 anos, não usou de arquitetura, não teve como fazer, não tinha casa, era ali, morava ali com seu sogro, tudo que ele tinha. Mas certa ocasião ele estava apacentando o rebanho. Eu acho interessante esse texto que diz: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro. Apacentava vem antes do nome. Tem pastor que quer colocar o seu nome em destaque, põe até na porta da igreja, naquela placa. Mas apacentar vem antes do nome. Apacentar vem primeiro, depois vem eu. Às vezes nós somos assim, queridos. O pastor tem pastor que é meio louco, meio biruta. Ele acha que ele é bambambam, ele acha que é celebridade, que vai visitar um irmão e ele tem que ser recebido com flores. É claro, todo mundo tem prazer em receber pastor na sua casa, todo mundo tem, eu tenho prazer em fazer isso. Mas na mente dele, tem que estender um tapete para mim. Não, senhores. Não, senhores. Nós somos serviçais, vamos servir. Essa é a grande verdade. Bom, é só um parênteses aqui, E Moisés ficou ali então e apacentando o rebanho de Jetro, o seu sogro. De repente ele viu uma sarça que ardia em chamas e não se consumia. De modo que, segundo alguns também historiadores, era costume, era normal, natural, que uma sarça se encandecesse, se inflamasse, por causa do calor do deserto. Eu já falei isso aqui em algumas mensagens, até há pouco tempo. De modo que ele olhou e a sarça não consumia. Está pegando fogo, mas não acaba o fogo. Ele ficou olhando, de repente virou: eu vou olhar e vou ver essa grande visão. A sarça não se consome. E a sarça é inflamada. E quando ele vai chegando para ver o que está acontecendo, uma voz vem e diz: tira a sandália. A voz chamou, Moisés, Moisés. Quando ele virou: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar em que você está é uma terra santa. Presta bem atenção. Moisés, lá no deserto, aquele guerreiro, porque também era um guerreiro lá no Egito, instruído, homem belicoso, homem que trabalhava, homem que estava ali junto, homem instruído, te falando. Mas ali a Bíblia nos fala em Números 12, verso 3, que ele era muito manso. Olha como Deus trabalhou na mente dele. Lá na frente, lá depois, Deus trabalhou nesse homem. 40 anos no deserto, trabalhando nele.
Observe aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 25. Atos, capítulo 7, verso 25. E ele cuidava, eu vou ver o 24 e 25. E vendo maltratando um deles, o defendeu e vingou o ofendido matando o egípcio. Ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. Eu vou ler o 22 para você entender melhor. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratando um deles, defendeu e vingou o ofendido matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. Então duas coisas eu posso pensar aqui: que ele já entendia um plano de Deus, ou melhor ainda, que ele achou melhor ainda não, uma outra forma, que ele achou que ele era conhecedor de todas as artes, toda a ciência, da guerra, da ciência de construir, fazer isso, aquilo, aquilo outro. Talvez Deus vai libertar esse meu povo por minhas mãos. Mas não aconteceu isso. Ele foi para o deserto e ficou ali apacentando o rebanho do Jetro, que era sobre dele, nem dele era o rebanho. 40 anos ali aprendendo a cuidar de ovelha. Dizem também os entendidos que o coice mais doído, eu não posso afirmar isso, mas dizem os entendidos que o coice mais doído é o coice de ovelha, porque o pezinho é fininho, e quando bate daquela bem agudo, bem difícil, aprendendo a apanhar, cuidar ali, sentir o cheiro mesmo, andar com ela nas costas, pegar a pequenininha, pegar aquela que foge, cuidar de uma daquilo, treinando ele. Na caminhada da nossa vida como cristão, nós estamos sendo treinados, irmãos. Presta bem atenção. Talvez você tenha uma chamada de Deus tremenda, e Deus está lhe podando, lhe moldando, lhe trabalhando, para você fazer alguma coisa para o Senhor, para você executar uma tarefa para Deus de uma forma tremenda, que Deus vai moldando, vai quebrando, vai dilapidando, para te colocar num trabalho, porque Deus não vai pegar uma pessoa que ele não trabalhou para assumir um trabalho grande, ele vai treinar primeiro. Às vezes você veio de uma situação, de um contexto, onde você passou necessidade, como eu passei muita necessidade. Então eu sei ver quando o irmão está com necessidade. Acho que eu não contei aqui, mas eu já dormi não na rua, porque eu não fiquei na rua, mas eu dormi na rodoviária de São José dos Campos por uma semana. Fiquei uma semana sem ter onde morar. Minha mãe tinha morrido, meu pai tinha morrido, houve uma situação, e eu fiquei na rua uma semana. Irmãos, vocês não têm ideia de como é horrível isso. Eu dormia no banco da rodoviária porque eu queria ter mais pelo menos proteção, de estar ali perto de pessoas. Nunca usei droga, nunca fui de bagunça, nada disso. Eu não queria estar na quebrada, como diz o povo. Eu fiquei na rodoviária, no banco, sentado lá dormindo. E teve um dia que eu fui para casa de uma parente, que eu sabia que tinha uma areazinha que eu podia esticar o corpo, porque eu não conseguia mais ficar sentado. E junto com uma cachorrinha que ela ficava lá, eu deitei, esticar o corpo, dormia, passei até amanhecer o dia, antes de clarear o dia eu saí, só porque eu queria ter proteção de estar ali perto e esticar o corpo. Aprendi isso. Então quando eu durmo num colchão, como eu durmo num colchão hoje muito bom, graças a Deus, mesmo que não fosse, eu sei da glória a Deus, porque eu sei como é passar isso. Deus foi treinando a minha vida. Eu me lembro que nessa ocasião mesmo, eu não aguentava mais nem ficar ali, nem na cachorrinha, eu fui na casa da minha tia, irmã da minha mãe, inclusive era muito parecida, mais parecida com a minha mãe fisicamente. Eu cheguei e falei: tia, eu posso ficar aqui hoje na casa da senhora aqui, porque eu joguei não, pode, meu filho, fica aí e tal. Ela colocou um colchão solteiro no chão na sala dela, e ela morava, em frente ao supermercado Piratininga, em São José dos Campos, Jardim Paulista. Quem conhece São José sabe o que eu estou falando. Morava porque ela já faleceu. E bem de frente, aí eu cheguei, ela: não, pode ficar. E eu deitei naquele colchão lá, meu irmão, você não sabe a noite mais gostosa da minha vida. Eu tomei um banho, me deu uma janta, jantei com ela, tomei banho, jantei, dormi naquela sala, parecia que eu estava no hotel, nem sei, 1000 estrelas, 10 mil estrelas, se tiver. Tamanho isso, treinamento. Às vezes estamos num lugar e só treinamento, Deus vai nos treinando. Agora escute bem, preste bem atenção. Tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é um lugar santo. Onde Deus está é lugar santo. Tire a sandália dos teus pés. O título da mensagem desta noite é: Pés no chão, contrato na mão. Pés no chão, contrato nas mãos. Pé no chão, contrato na mão. Algumas pessoas interpretam e entendem que tirar a sandália é tirar as impurezas, tirar a arrogância, tirar
a prepotência, tirar tudo isso, e também posso afirmar que seja isso. Mas deixa eu fazer uma aplicação aqui nesta noite, usando um outro texto para fazer pano de fundo para esse meu contexto, para nós entrarmos melhor na mensagem. Abra sua Bíblia em Ruth, capítulo 4. Ruth 4, verso 7. Facinho de achar, entre Gênesis e Apocalipse, muito fácil. Só você abrir entre Gênesis e Apocalipse, você vai achar Ruth, né? Glórias ao nome do Senhor, glórias ao Cordeiro de Deus. Capítulo 4 de Ruth. Ruth vem depois de Juízes, irmãos. Depois de Juízes, antes de 1 Samuel. Olha só. Capítulo 4 de de Ruth, capítulo 4, verso 7. Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quanto à remissão e permuta, para confirmar o negócio, o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo, isto era por testemunho em Israel. Preste bem atenção. Eu não sei se você já leu o livro de Ruth, são 4 capítulos, é muito lindo. Eu lhe encorajo a lê-lo, é muito lindo. E tem aqui coisas profundas, tremendas, ensinamentos tremendos. Mas deixa eu fazer aqui um rápido panorama da história de Ruth aqui, do livro de Ruth. Havia uma mulher chamada Noemi, casada com Elimeleque, que morava em Belém, na cidade de Belém, em Judá. Em Belém de Judá. Diz a palavra do Senhor que houve uma fome na terra. Belém quer dizer casa de pão. E interessante que em casa de pão naquela ocasião houve uma fome na terra, e Elimeleque pegou a sua esposa e seus filhos Quilion e Malom e foram para Ruth meu Deus. Ele pegou sua esposa Elimeleque, Noemi, e foi para essa terra. E quando ele chegou lá nessa terra, Elimeleque, Quilion, Malom, seus filhos, casaram com Orfa e com Ruth. Morreu Elimeleque, e morreu os dois também. Ela foi peregrinar e morreu o marido e os filhos, e ficou com 2 noras, Orfa e Ruth. E ela falou: eu vou voltar para minha terra, para a terra dos meus pais. E vocês vão para a terra de vocês, fica lá, fica com sua família, fica aí mesmo, com a parentela. Não, nós vamos com você, porque você é nossa sogra, isso e tal. Não, fica lá, eu não posso ter filhos, estou velha. E se eu tivesse filho, você esperaria que eu tivesse filho para crescer o filho e você casar com ele? Não tem condições, não volta para lá. Orfa voltou, mas Ruth disse: não, eu vou ficar contigo, porque os seus deuses vão ser meu Deus, o seu Deus vai ser meu Deus, a sua terra, o seu povo vai ser meu povo. E ela juntou com Noemi e não teve jeito. E ela voltou. E quando ela voltou, presta bem atenção, havia na palavra uma lei que Deus preparou tudo. Depois você lê com calma sobre a lei. Eu vou pregar uma mensagem aqui daqui uns dias, eu vou falar bem sobre isso, então eu quero segurar bem hoje aqui, não quero abrir muito, porque eu vou pregar uma mensagem sobre isso daqui uns dias aqui, logo, daqui uns dias, talvez semana que vem. E havia uma lei que você tinha direito de restituição da sua propriedade. E quando ela voltou, ficaram sabendo que ela voltou Ruth. E tem que ter alguém para comprar, tem que ter um remidor, um resgatador, para resgatar a terra dela. Só que tem um detalhe: vai gerar herança para o filho dela que faleceu. Então, estou falando aqui em termos bem rapidamente para você entender. Quando ela chegou, havia um homem ali, um homem famoso, forte, poderoso ali, diz a palavra do Senhor, no capítulo 2, esse homem chamado Boaz, um homem rico, um homem poderoso. Só que daí ficaram sabendo de Boaz. Eu falo com você, ler a história, para você entender melhor. Numa ocasião, Boaz, eu estou adiantando bem aqui, desejou casar com ela, mas tinha que remir. Só que para isso tinha um outro resgatador, um outro redimidor que era mais chegado, o parente mais chegado tinha que resgatar. Só que havia um mais chegado. E ele falou, um dia chegou lá na porta da cidade, e porta da cidade não é como a nossa cidade, a porta era como se fosse uma prefeitura, um lugar de acerto de contas, um lugar de prestação de contas, de declaração de juízo, etc. E ele chegou na frente da cidade com várias pessoas, vários testemunhos, e chamou fulano:
Você não quer resgatar Noemi? Tem suas terras e tal, e comprar, etc e tal? Ah, eu quero sim. Só que tem um detalhe, tem que resgatar a Ruth também, por causa do seu filho, do filho do ex-marido que faleceu, para gerar herança para ele. Porque é uma lei, se você ler a palavra, você vê como é que é tremenda a lei do Senhor. Sabe, eu não quero ficar falando muito, porque eu vou falar daqui uns dias aqui, mas é tremendo. Daqui uns dias eu vou falar aqui, talvez semana que vem. Aí o fulano falou assim, não, eu não quero. Se fosse só Noemi, eu até queria, mas não, para mim não dá. Bom, já que é assim, temos que fazer um acordo, um contrato de acordo. Que contrato que é esse? Como é que era? Aí nós chegamos aqui em Ruth 4. Havia um costume antigo, de muito tempo em Israel, quanto a remissão e permuta. Permuta é troca, remissão e permuta, tem duas coisas aqui. Para confirmar todo o negócio, o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo. E isso era por testemunho em Israel. Então eu vou fazer um negócio igual ao irmão Carlos. Irmão Carlos, vamos fazer um negócio aqui, vamos. Então descalçava o sapato e dava para ele, e ficava com os pés no chão. E se alguém em alguma ocasião quisesse cobrar, falar alguma coisa, mas peraí, aquela terra lá é minha. Não, senhor, eu comprei, está aqui, ó, olha o sapato aqui, ó, e eu tenho testemunhas. Então, deixa eu aplicar aqui. Deus estava chamando Moisés, que foi treinado no Egito, que foi treinado no deserto, para resgatar um povo. Mas para isso, vamos fechar um contrato, Moisés? Era isso que eu estava fazendo com Moisés naquela hora. Tira o sapato dos teus pés. Para Boaz, ele estava sendo resgatador. Esse Boaz com Ruth, eles tiveram um filho que chamou-se Obed. Obed foi pai de Jessé. Jessé pai de Davi, e Davi a linhagem do Messias, de Cristo Jesus. Então Deus estava chamando Moisés ali para fechar um acordo, fechar um contrato. Descalça a sandália dos teus pés, que o lugar que você está pisando é santo. Eu vou te enviar para libertar um povo aqui, sinal. Eu vou fazer sinais e maravilhas, e meu povo vai me celebrar aqui neste lugar. É isso que Deus quer fazer conosco, meu querido. É que nós tiremos nosso sapato em um acordo firme com o Senhor, para nós irmos resgatar também, anunciar e pregar também. Mas tem que entender que onde Deus está é santo. Ele tem que ter um compromisso sério com Deus. Pé descalço, pé no chão, mas contrato na mão. Claro que eu estou fazendo uma aplicação aqui, claro que eu estudo aqui em figura de linguagem, para nós entendermos que nós temos que ter um compromisso sério com o Senhor, um compromisso veemente com Deus. O mesmo Deus que apareceu na sarça é o que nós estamos agora aqui anunciando e pregando. É o mesmo Senhor que estava lá, que está aqui nesta noite. O mesmo Deus que agiu na vida daquele homem, que está agindo na minha vida. E eu quero te conclamar, se é para fazer um acordo, descalça o sapato agora e fecha com o Senhor, para nós proclamarmos o Evangelho e ver as maravilhas que Deus vai fazer. Deus tem maravilha para fazer usando a igreja. Não um bonitinho, não um bambamzinho, não, quer usar a igreja. Um pecador como eu e você, que ele lavou, remiu, resgatou, redimiu. Eu quero falar do sapato desse Moisés, do sapato de Boaz e também de Josué, e de mais uma daqui a pouquinho aí, porque aconteceu isso. Moisés vai libertar um povo, é uma tipologia, era o tipo do Messias, o tipo do Cristo que resgata o povo do Egito. Lembra que eu falei que Faraó representa Satanás e o Egito representa o mundo, mas Moisés representou o que? O libertador, aquele que vai arrancar o povo da perdição, do engano, da mentira. E tem muita gente enganada também no nosso meio, infelizmente. Tem muita gente que não sabe, não conhece a verdade do Evangelho, que escuta a conversa daqui, conversa dali, invencionista de cá e invencionista de lá, e pronto. Mas eu quero lhe conclamar a fazer como foi feito ali, pé no chão, contrato na mão. Eu vou lá em nome do Senhor Jesus, e o Senhor vai me usar, e o Senhor vai te usar, e o Senhor vai fazer maravilhas através da igreja, usando a minha instrumentalidade, a sua instrumentalidade, porque nós somos vasos dele, instrumento do Senhor, para que vidas sejam transformadas para a honra e glória do seu santo nome. Sermos pessoas que portam, que transportam e que levam de forma gloriosa a mensagem, que tem ousadia e coragem de pregar contra o pecado e pregar contra a mentira. Olha, ele foi falar com o Faraó. Já falei aqui numa outra mensagem que Faraó representava um poder muito grande, mas Deus é maior que o Faraó, Deus é maior que o mundo, Deus é maior que o império das trevas, e nós vamos fechar um acordo com ele. Nós estamos na presença do Senhor. O pé no chão representa: Senhor, eu fecho um acordo contigo, usa-me a mim, envia-me a mim, para que eu vá anunciar e proclamar as verdades do Evangelho. E a sarça ainda está pegando fogo, é a palavra inflamando a minha vida, inflamando o meu coração. Será que essa mensagem não inflama a minha vida e a sua vida, para nós anunciarmos e fecharmos com o Senhor com graça? Glória a Deus. Sabe, eu estou contente hoje de ver os irmãos que chuva mesmo assim, ameaçando acabar a energia, vieram cultuar, vieram adorar o Senhor.
Começou a chover, eu falei, meu Deus, e agora quando o povo vai? E um chega pingando de um guarda-chuva, outro chega depois um pouquinho, mas vieram, eu fico feliz com isso. Glória a Deus. Vamos colocar o pé no chão e vamos firmar com o Senhor. Deus, tem muitas pessoas aprisionadas, tem muita gente aí fora que não conhece a verdade, não conhece o Evangelho. Vamos colocar o pé no chão em acordo com o Senhor, em descalçar o sapato mesmo, porque Deus é santo e precisamos anunciar essa grande verdade, esse povo ser liberto. Glórias ao nome do Senhor. Boaz, no capítulo 4, ele era o remidor, o resgatador, aquele que ia ser usado para dar a linhagem ali que sairia Davi e a linhagem do Messias. O outro mais chegado não quis, mas ele foi, não tem importância que a minha herdade vai se dividir, vai para o outro, vai para o nome do outro, não tem problema. Ele amava a Ruth, ele queria estar, era um plano de Deus, um projeto de Deus. Deus é tremendo nos seus planos. 40 anos no Egito, aprendeu tudo. 40 anos no deserto, aprendeu a cuidar de rebanho. 40 anos aprendendo com Jefté. Depois mais 40 anos ali conduzindo aquele povo, e vai de cá e vai de lá. Então nossa vida sempre é um ensinamento. Eu costumo dizer, queridos, que o verbo estudar tem que estar no presente do indicativo. Se você disser, eu estudei, isso é complicado. É bom ter estudado, mas é bom estar estudando. Então eu estudo. Então você está estudando? Não, eu estudo. Já estudou? Sim, eu estudei isso, aquilo, mas eu continuo estudando. Eu estudo aquilo que eu estudei antes para aprimorar e continuo estudando. É assim que tem que ser a nossa caminhada, assim que tem que ser a nossa vida. Talvez o Senhor lhe trouxe aqui para estar conosco nessa igreja, nesse trabalho, para te treinar, para moldar, para usar a minha vida segundo a vontade dele, para ser instrumento de bênção na sua vida, porque quem usa um e outro é o Senhor. O dono da olaria é Deus, que quebra o vaso e faz outro. Talvez você chegou aqui mais quebrado do que arroz de terceiro, como diz por aí, mas se Deus quer fazer você se levantar nessa terra aqui, nesse lugar aqui, como um pregador do Evangelho, um missionário, alguém que vai proclamar, que vai ser uma bênção tremenda na mão do Senhor, então isso vai ser, porque Deus vai lhe treinar para a honra e glória do Senhor. Mas tem que fazer isso, descalça o pé, porque o lugar é terra santa, e fecha o contato com o Senhor, porque lá havia um costume ali com o Boaz, que quem fazia o contrato descalçava o sapato, deixava aqui, ó, descalcei, eu quero olhar, Senhor, eu descalcei aqui, eu quero lhe servir. Ele olhar para mim e falar assim, realmente, você tem um contrato, você está firme, está ali querendo, é o Espírito Santo que age na minha vida e na sua, para que façamos a obra do Senhor. Observe outra pessoa, Josué no capítulo 5, vamos lá, Josué. Vai para frente agora. Vamos lá, vamos para frente. Vamos que o tempo está correndo. Volta um pouquinho aí, você estava em Ruth, volta as páginas agora. Josué capítulo 5, verso 13. Também falei há poucos dias aqui, Josué ficou como sucessor de Moisés para entrar com a nação na terra prometida. Ele às portas de Jericó, uma cidade murada, cercada, edificada, forte, sólida, e inclusive é a cidade mais antiga do mundo. E ele vai entrar em Jericó, e quando ele fica ali olhando, olha só, verso 13: e sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua, desembainhada. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: não, mas venho agora como príncipe dos exércitos do Senhor. Então Josué se prostrou com seu rosto em terra e o adorou, e disse-lhe: que diz o meu senhor a seu servo? Então disse o príncipe dos exércitos do Senhor a Josué: descalça o sapato dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez assim Josué. De novo ali, a mesma situação, vai entrar, vai conquistar, vai vencer essa batalha. Então vamos fechar um acordo agora, que descalça a sandália dos teus pés, vamos conquistar para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Mas queridos, é uma mensagem então de evangelho da prosperidade? De forma alguma. Muito embora não é pecado algum ser próximo, pecado ou erro falho é você achar que Deus é só para isso. Então é pecado eu querer um emprego, ter um emprego melhor, estudar, fazer? Claro que não, por esses meios, evidentemente, o Senhor te dá saúde, inteligência, sabedoria. Mas está às portas da vinda do Senhor. Sim, é verdade, de fato tem pregado. Então compensa eu estudar? Vai lá e estuda sim. Mas se eu não concluir a faculdade, meu amigo, o que você vai ter vai ser muito melhor que qualquer faculdade que você não concluir. Aquilo que nós temos com Deus é muito maior e muito melhor do que você possa imaginar. Então vamos conquistar. Ele tinha que derrubar, aquelas mulheres iam cair.
Mas Deus falou com ele: olha, é muito grande, você vai fazer. E se você ler a sequência, capítulo 6, ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e o seu rei, e os seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando uma vez, assim fareis por 6 dias, e no 7º dia 7 vezes. Agora escuta bem. Como é que ele vai fazer? Não vamos tacar flecha, nem lança, nem flecha com fogo na ponta, flecha inflamada. Não, vai rodear a cidade. Vai rodear, e no 7º dia vocês vão estar ali, você vai ver o que vai acontecer. Depois você lê a história toda, os irmãos já conhecem. E Deus fez cair aquela muralha, mas tinha que ter um acordo primeiro com o Senhor. Talvez a muralha na sua vida não caiu ainda, porque você não fechou um acordo com Deus. Porventura você já fechou um acordo com Deus e ficou ali firme? Porque às vezes nós falamos: Senhor, cantamos, né? Aquelas canções, até na harpa cristã tem aquela assim: se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. No meio do caminho ele para. Aí Deus fala: vai mesmo? Então vai. Você vai ser um pregador do evangelho. Vai mesmo? Então você vai ser um diácono, mas aquele ali que é que nem Estevão, morre apedrejado, mas não nega o nome do Senhor. Porque você não tem noção como faz falta um diácono na igreja, meu querido. Você não sabe como faz falta não ter alguém para olhar na porta ali os carros. Você não tem ideia como faz falta alguém para ajudar. Você não tem noção. Então Deus tem que, Ele olha para as pessoas e quer que nós tenhamos ali o pé no chão, um contrato com Deus, e as muralhas vão cair em nome do Senhor Jesus. Ele entrou lá e conquistou, para que o Deus que fez o contrato é o Senhor, que é poderoso para operar sinais, prodígios e maravilhas. Não tinha muralha, não tinha soldado, não tinha exército, não tinha força alguma que podia impedir a ação do Senhor Deus. Pés no chão, contrato na mão. Boaz, o remidor, o resgatador. Depois mais um, Moisés, o que ia entrar em Israel e libertar a nação. Depois o Josué, avançar a nação e fazer, colocá-los todos ali na região da terra prometida. E agora, queridos, nós olhamos para a nossa vida: será que nós realmente estamos avançando, estamos crescendo, a muralha está caindo? Será que de verdade, de fato, nós temos um acordo, temos um contrato com Deus? Você está entendendo a linguagem figurada que eu estou apresentando aqui hoje? Talvez eu estou brincando de servo de Deus, brincando de pregador, brincando de pastor, brincando de igreja, brincando de crente. Não é tempo, amado. Já está para se levantar o anticristo. Os poderes das trevas vêm dominando de uma tal maneira que eu já falo sempre. Há congregações que você entra. Eu já fui em lugares assim para cultuar, que eu cheguei e fui embora. Você não sabe o que é aquilo. Se é uma discoteca, uma boate, uma casa de bagunça. Estão deixando a palavra, deturpando o evangelho e se prostrando a Baal, servindo a 2 senhores. E se servir a 2 senhores não vai agradar a Deus jamais. Então eu lhe convido nesta noite a descalçar o sapato e falar: Senhor, eu quero ter um contrato contigo, quero ter um acordo contigo. O que o Senhor quer fazer na minha vida? Estou trazendo para os nossos dias hoje, querido. Nós estamos vendo aqui a sarça abrindo fogo aqui na palavra do Senhor. O lugar santo é onde Deus está. Nós somos chamados povo santo. Deus está aqui no nosso meio, aqui é o lugar santo. Descalçando, não é tirar o seu sapato agora aqui não, fisicamente. É uma tipologia, é uma palavra para nós entendermos, figurada. Senhor, o que é que eu preciso? Onde eu estou calçado, que eu não consigo ter um contrato contigo? Porque tem gente que ele vai um ano, vai e volta, vai um ano, vai. Meu irmão, é para ir como José foi e avançou. E arrebentou com Jericó. Deus operou maravilhas, Deus fez maravilhas ali tremendas. E foi avançando, e você lê a história, você vai ver que coisa mais tremenda que foi. Talvez você brincou até hoje. Mas nesse dia de hoje, fim do ano de 2018, que dia que é hoje? 16? 16 de dezembro hoje? 16 de dezembro. Talvez hoje te trouxe aqui para você tirar a sandália dos seus pés e fechar um acordo com Ele. Talvez Deus te trouxe aqui hoje para você. Não precisa falar, vem aqui na frente, que tira essa. Não é isso. Aí dentro, no seu coração, Deus vai tocando no seu coração e você vai ver: realmente, eu estou precisando arrancar o sapato e fechar um acordo com o Senhor. Eu estou precisando realmente tomar uma posição diante do Senhor. Precisando realmente, de verdade, de fato, fazer aquilo que Deus espera que eu faça.
para a honra e glória do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Josué, ele chegou e disse assim, ó, que diz o meu Senhor, entendendo igual Paulo, quem és tu, Senhor? Conhecendo a soberania do Deus eterno. Aí nós olhamos para mais um livro, o livro de João, capítulo 13, para nós encerrarmos. João Evangelho, capítulo de número 13. Olha só o que diz a palavra do Senhor. João Evangelho, capítulo 13, verso 1. Olha só o que diz. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e disse-lhe, Senhor, tu lavas meus pés a mim? Respondeu-lhe Jesus e disse, o que eu faço agora você não sabe, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse Pedro, Senhor, não só meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não se necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós já estáis limpos, mas não todos. Se referindo a Judas. Olha para cá agora para encerrar aqui. Naquele instante, Jesus pegou, cingiu-se com a toalha, pegou uma bacia, colocou-lhe água e começou a lavar o pé de cada um dos seus discípulos, os pés. Mas para lavar os pés, evidentemente, ele teve que tirar as sandálias. Aqueles dali seriam os apóstolos, que dariam sequência no trabalho de pregação e de evangelização, que Deus lhe daria doutrinas, que a Bíblia nos chama de doutrina dos apóstolos. E aqueles ali, que haviam sido chamados, um era pescador, outro era cobrador de impostos, o outro era, enfim, chamou-os, conforme ele quis, segundo a sua vontade. Ele não vai pedir para ninguém, eu posso chamar você, ou para alguém, você conhece fulano, porque eu quero chamá-lo para o meu colégio apostólico, mas eu queria saber. Não, ele chamou, porque ele bem conhece cada um de nós, porque ele é o Criador de todas as coisas. E quando ele chamou, os deu graça, deu-lhes dons, eles foram fazer a obra. A mensagem do Evangelho tem sido proclamada até hoje, mas naquele momento ele descalçou o sapato deles, a sandália, e começou a lavar. Numa casa, o escravo ou a mulher, quando não era pessoa rica e tinha escravo, era o que lavava o pé dos convidados. Era um sinal de submissão, de humilhação. E Cristo fez isso. Olha, eu sendo o mestre de você me chama de mestre, e eu sou o mestre mesmo, mas eu sendo mestre, dei o exemplo, lavei os seus pés, descalcei as suas sandálias, porque nós temos um acordo aqui. Vocês vão proclamar o Evangelho, vão pregar a toda criatura. Vocês vão sair e vão anunciar o Evangelho. Eu estou lavando os pés de você. Aí Pedro, não senhor, o pé não, mas para meu pé não. Se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Eu quero dizer uma coisa nesta noite aqui, ó. Vamos descalçar os sapatos e vamos deixar Jesus lavar nossos pés. Hoje, agora há pouquinho, o irmão citou aqui Ezequiel 47, a torrente das águas purificadoras. Começa pelos pés, tornozelos, vai subindo para o joelho, vai subindo pela cintura, depois pelos lombos, e depois tem que ser a nado. Com Cristo é assim, queridos. Começamos ali pelos pés, Ele vai lavar nossos pés e vai tirar nossa sandália. Eu quero ter um compromisso mais sério com Deus a partir de agora, porque eu preciso ser mais sério com Deus do que eu tenho sido em oração, em estudo, mas eu preciso demais de ser mais sério. Nós precisamos demais ser mais sério com o Senhor.
Tirar a sandália e lavar os pés, meu Senhor, lava meus pés então, coloca meus pés, conforme fala em Efésios 6, verso 18, calçando os pés na preparação do Evangelho, ou seja, ser ali colocado firmado na pregação, na preparação para anunciarmos, num contato firme com o Senhor, para não negligenciarmos a verdade, não voltarmos atrás, não desviarmos do caminho. Ele falou assim: um de vocês aí não está limpo não, nem todos estão limpos, mas agora estou limpando vocês aqui, ó, porque quem está limpo precisa dos pés limpos aqui, ó, vai descalçar o sapato, pé machucado, pé cansado, empoeirado, ele vai lavar e vamos seguir anunciando, seguir pregando, seguir firme, adorando o Senhor. Porque é triste quando a igreja não congrega, o povo não congrega e não adora a Deus. Mas é lindo como, por exemplo, nós aqui na simplicidade que nós temos, não temos aqui músicos, eu com violão, que eu não nem sei tocar, eu faço algumas notas ali, mas nós cantamos, adoramos o Senhor aqui, e sentimos a presença de Deus, hoje sentimos grandemente a presença do Senhor. Eu quero crer que nós vamos fechar um contrato com Deus hoje aqui, em nome de Jesus, porque o Senhor é o Deus das nossas vidas, e Ele se humilhou ali. A Bíblia nos fala em Efésios 2, capítulo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, e se fez ali como um homem, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ele se humilhou ali, a palavra nos diz que ele se humilhou. E o verso 8 do 7, 8, Pedro: mas Senhor, não, se não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Eu quero ter parte com o Senhor, eu quero ter parte na igreja, eu quero ter parte com a pregação do Evangelho. Se não lavar os pés, não tem parte comigo, mas não vai lavar o pé calçado, tem que descalçar a sandália, tem que fechar com Deus e andar firme na presença do Senhor. Talvez você foi mais ou menos, um pouco aqui, um pouco lá, um pouco aqui, um pouco lá, em nome do Senhor, agora acabou. Em nome de Jesus, fecha mesmo com Deus. Porque temos muito para fazer, temos muito que anunciar, temos muito que trabalhar. Moisés, ele teve tudo para ficar no Egito. Diz a palavra: Moisés recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. Hebreus 11, verso 14. Ele recusou ser chamado de neto de Faraó, porque ele estava olhando uma proposta maior. Ele viu uma proposta maior, ele recusou, porque ele olhou a proposta maior em Cristo Jesus. Hebreus 11, 24 até 26. Vamos lá, vamos ler isso daí, dá tempo ainda. Hebreus capítulo 11. Hebreus fica no Novo Testamento, lá na frente, bem na frente, depois de Mateus, vai lá, vai seguindo aí. Hebreus capítulo número 11, e o verso 24, olha só, Hebreus 11, verso 24. E pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. É melhor estar com Cristo do que estar no Egito. No Egito tem riqueza, no Egito tem grandeza, no Egito tem como eles falavam, reclamavam, o povo reclamava, lá tem a cebola, tem peixe, lá tem tudo que é fartura, tudo que é coisa boa. Mas eu vou sofrer na igreja, eu vou fechar um contrato com o Senhor, as pessoas zombarem de mim, as pessoas zombaram, como o irmão Célio sempre conta aqui, que na classe dele, na sala dele, muitos zombavam dele, pessoas ali até incrédulas, pessoas até que eram ateus mesmo, e estavam ali, mas ele firme na presença do Senhor, proclamando o Evangelho de Jesus. Muitas vezes é triste. Quando eu era criança, zombavam daqueles que eram crentes, cidade pequena. Hoje virou moda, né? Hoje tem artista da televisão, jogador de futebol, dizendo que vive uma vida de qualquer jeito. Muitos deles, não todos, não estou generalizando, muitos deles vivem uma vida de qualquer jeito. Agora é crente, né? Mas ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, tendo em vista a recompensa. Observe só, foi proposto algo tremendo para também o Senhor Jesus, aí em Hebreus 12, olha só. Jesus também, quando ele veio para morrer na cruz, ele tinha um acordo fechado. Deus enviou o seu filho, e Deus aceitou, e veio. Quando ouvimos aquele clamor lá de Isaías: quem enviarei, quem há de nós? Aí Isaías fala: envia-me a mim, Senhor, eis-me aqui. Mas nós olhamos para isso ecoando em Cristo, porque só Ele é o Salvador da humanidade, só Ele pode perdoar pecados. Observe, Hebreus 12: portanto nós também, pois que estamos rodeados
de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Presta atenção. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, bem de pertinho, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Havia uma proposta, Moisés vai sair com o povo lá e vai adorar no monte. Na terra prometida, você tinha uma proposta com Boaz. Boaz, você vai libertar, você vai fazer isso, vai ter uma pessoa ali que vai ser a linhagem do Messias. Tem uma proposta agora tremenda com Josué, vai entrar, vai avançar e vai conquistar a terra prometida. Tem uma proposta aqui com os discípulos, tira o sapato dos pés, vamos trabalhar, vamos servir, e estão pregando e começando a pregar o Evangelho, e Deus fazia milagres e maravilhas. E tem uma proposta aqui do Senhor para a igreja: ide por todo mundo e pregar o Evangelho, porém lava os pés, porque quem não lava os pés não tem parte com o Senhor. Agora escute, não se embarace, portanto também nós, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Agora escute essa, ouça isso: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Está vendo? Ele suportou a afronta, ele suportou o pecado, o peso do pecado, não que ele tinha, nunca teve, nunca pecou, a nossa transgressão ele suportou, ele sabia disso, mas havia uma proposta. Observe o que diz no livro de Isaías. Vamos lá, Isaías, o profeta messiânico, capítulo 53, verso 10 ao verso 12. Ouça-me: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma, alguma versão fala vida, como a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto, tem um fruto, a proposta aqui, olha, vai morrer pelos pecadores, vai ter um fruto. Vamos lá. Aleluia. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. E o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirei o despojo. E porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Está vendo a proposta? Olha, vai ter um vitupério, vai ter uma afronta, vai ter uma morte cruel, mas o fruto disso está aqui, uma parte dela, a igreja do Senhor. Está aqui o povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Jesus fechou, tá lá, vamos lá, eu vou lá morrer pelo perdido pecador. Está entendendo a figura que eu estou usando aqui, a linguagem figurada que eu estou usando aqui, das sandálias? Porque Cristo, ele veio, ele estava fechado e não ia voltar, e não voltou. Ele suportou as afrontas. Agora ouça o que está em Colossenses 2, para nós encerrarmos de verdade de fato. Colossenses capítulo 2, verso 14. Queridos, olha para cá um pouquinho só. Todos, nenhum nem dois, todos os seres humanos, por conta da queda de Adão, se tornaram pecadores. Por um homem entrou o pecado, pelo pecado, e o pecado a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos filhos de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Nós estávamos com um contrato com as trevas, um contrato com o pecado, um contrato com o imperador das trevas, porque Cristo venceu o império das trevas, o imperador das trevas venceu o pecado, venceu a carne, venceu a morte. Ah, pastor, mas o último inimigo a ser vencido é a morte. Jesus venceu a morte quando ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, a igreja, os crentes, os salvos, que confessam Jesus, é tirado do pecado, que é a morte, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e pecado. A conclusão, já, mas não ainda, que eu já falei aqui e vou falar mais vezes, já venceu a morte, mas naquele grande dia da sua volta, os mortos em Cristo ressuscitam, e quem está vivo é transformado em corpo de glória e nunca mais vai morrer fisicamente. Mas ele já venceu.
Mas o último inimigo a ser vencido é a morte, por conta disso que vai acontecer na ocasião da ressurreição, quando Cristo voltar. Agora só, para nós encerrarmos, Colossenses 2. Nós tínhamos um contrato, havendo ele, Jesus, havendo riscado a cédula, que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Um contrato, a lei mosaica apontava para nós o pecado. A lei não salva ninguém, pela lei não somos salvos, mas a lei apontava, mostrava e apontava para Cristo. E havia ali muitas condenações, e havia um escrito de dívida, porque não cumprimos, então estava com uma dívida ali. Havendo riscado, algumas versões falam escrito de dívida, não sei se a sua está assim, a minha está cédula, que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Ouça agora para encerrar: contrato com as trevas, contrato com o pecado, contrato com a carne, contrato com o mal. Porque pela lei ninguém ia ser salvo, não tinha condições. Porque se cumprir a lei, tropeçar num só ponto, você pecou em toda a lei, tudo. Então como é que eu vou fazer para ser salvo? Como é que eu vou fazer? Que contrato é esse, querido? É confessar Jesus como seu Salvador, crer de todo o seu coração, com todo entendimento, que Jesus é o Senhor que perdoa o teu pecado, e que Ele é o Senhor que conduz a sua vida. Isso é um contrato com Deus, isso é fechar com Deus. Eu usei essa linguagem figurada para chegar até aqui. Cristo suportou a afronta pela proposta, porque a igreja era o fruto. Que fruto? Frutos remidos, salvos. Quando olhamos para Apocalipse, aquelas multidões celebrando e cantando e adorando o Senhor, e louvando a Ele, bendito é o Cordeiro que foi morto, mas reviveu. Já cantamos aqui também em outras pregações das minhas aqui. Então como é que eu vou fazer então? Eu chego nele, porque o Espírito Santo agiu em mim. Alguém outro dia falou assim: olha, nós somos salvos por cumprir a lei. A ordenança, a lei, palavra, Novo Testamento, eu sou salvo por cumprir. E sendo salvo por cumprir, e sendo obediente, Deus me salva. Então eu sou salvo por obras, se for assim. E não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que pela graça nós somos salvos, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Então o que nós aprendemos aqui? Cristo suportou a cruz, suportou o vitupério. Aí o escrito de dívida, o contrato do mal, o contrato das trevas, aquilo que nos prendia, Ele arrancou do meio de nós, cravando na cruz, e triunfou das potestades, dos principados e toda a força do mal. Talvez alguém vai apontar: mas ela aí lá no passado, mas é agora com Cristo Senhor. Ah, mas ele matou, ele roubou, ele fez isso, fez aquilo, adulterou uma vez, duas vezes, ele até era pastor, ele caiu, rapaz, você não conhece ele, você não sabe quem é esse daí. O escrito de dívida que era contra nós e as suas ordenanças, Jesus cravou na cruz do Calvário. Ele veio, suportou a cruz. Eu lhe convido a ficar em pé nesta hora e arrancar o sapato, não sei que sapato que é, a presunção, o egoísmo, o medo, a fraqueza, não sei, e andar com o Senhor e colocar-se diante dele. Eu lhe convido, fique em pé nesta hora, para nós orarmos com o Senhor, porque ele, Cristo, riscou, tirou o escrito de dívida que era contra nós. Havia alguma coisa contra a minha vida e a sua vida, mas agora há uma sarça inflamada aqui, a palavra de Deus que é fogo, e a voz nos chamando e nos colocando. Se você não está em Cristo, venha para Cristo, fique em Cristo, ande com Cristo. E se você está mais ou menos meio lá e meio cá, toma uma posição agora, porque quem não lava os pés, para lavar os pés tem que ficar descalço, e quem não lava o pé não tem parte com ele. Então a partir de hoje, se não tinha, passe a ter. Isso é compromisso, é seriedade, é andar com ele em integridade e responsabilidade. Aleluia. Soberano Deus, nos ajuda, Pai, porque do Senhor nós precisamos para concluir, para caminhar, para andar. Assim como Boaz foi aquele que fez o contrato para redimir, para resgatar, para remir ali a possessão, aquilo que ele precisava ser restituído, Senhor, aquilo que
era necessário. Deus usou ali de uma forma tremenda. Da mesma forma, o Senhor também usou naquele momento onde Moisés, um homem lá naquele monte, ali apacentando o rebanho que nem seu não era, o Senhor o chamou e o mandou tirar o sapato. Ali uma aplicação que eu fiz aqui hoje, meu Deus. Aplicação esta para nós entendermos que andar com o Senhor tem que descalçar e fechar com Ele. Assim como Josué foi entrar naquela terra e conquistar, e ele precisava conquistar, mas antes tinha que ter um contrato fechado com o Senhor. Fecha com Deus então, querido. E quando Cristo chamou os apóstolos, os discípulos, lavou os pés, tirou a sandália, lavou e enxugou os pés dele, disse: se não lavar, não tem parte comigo. Então nos ajuda, Senhor, porque nós precisamos dessas verdades, precisamos de seriedade, precisamos ser uma igreja comprometida, uma igreja séria, uma igreja que tenha a graça do Senhor plenamente em sua vida, uma igreja que teme ao Senhor e que não teme mais ninguém, que avança proclamando que Cristo é o Senhor, que não tem medo das muralhas que se levantam, que não tem medo do faraó, que não tem medo de nada, que anda na presença do Senhor. As pessoas podem apontar, podem caluniar, podem falar do passado das nossas vidas, de algum tropeço, de alguma coisa, meu Senhor, mas o espírito de dívida o Senhor arrancou sobre o nosso meio e cravou lá na cruz do Calvário e triunfou das potestades e principados em si mesmo. É no Senhor que nós temos a vitória, é no Senhor que nós temos as conquistas, é no Senhor que nós vivemos para a honra, a glória, o louvor, porque dele, por ele, para ele seja a honra, a glória, o louvor, a majestade, o domínio, a força e o poder. Senhor, nos ajuda a arrancar a sandália e fechar com o Senhor. Se nós formos uma igreja, fomos um crente que não tinha compromisso, meu Deus, que tenhamos hoje. Se fomos uma igreja que não andava firme, que hoje andemos firme. Se fomos uma igreja que não tinha compromisso, nem mesmo com aquilo que é mais banal, simplesinho, mas hoje, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, descalçar o sapato e andar na Tua presença, para a Tua glória e para a Tua